Bienvenidos mis queridos y queridas alumnas, ¿cómo están? ¿Todo tranquilo? Espero que sí. Bienvenidos a nuestra segunda clase de la cuarentena. Vamos a continuar en el capítulo 2, pero antes quiero avisarles que los ejercicios que yo les dejé de deberes en la última clase, las respuestas, el gabarito, están disponibles já em la plataforma de Plural, ok? Então, para a galera que queira conferir o gabarito dos deveres da aula anterior, dê uma olhadinha lá no Plural, que aí vocês vão encontrar. Vamos começar então a nossa segunda aula? Vamos lá! Bueno, por favor agarren sus libros y abran en la página 34. Vamos a continuar en el capítulo 2. Pero antes de empezar, me gustaría agradecerles a los alumnos que estuvieron presentes ayer en el atendimiento online. Varios alumnos participaron, fue muy bueno, me gustó mucho verlos y escucharlos. Ya los extrañaba bastante, sigo extrañándolos. Sabem o que é extrañar? Lembram disso? Quem não sabe, extrañar é sentir saudade. Então eu estou dizendo aqui que foi muito legal ontem, a gente teve o nosso atendimento online. Para quem não participou, se liga para a semana que vem, bota o despertador, acorda aí. Uma galera me mandou mensagem, não consegui acordar. É uma oportunidade boa para vocês tirarem as dúvidas, principalmente, né, quem não foi muito bem na primeira prova e quer, né, tentar correr atrás e tirar dúvidas de deveres, dúvidas da disciplina em geral. Usufruam desse momento, tá? E pra gente trocar uma ideia também. Foi bem legal. Gostei muito de ter visto e falado com a galera que eu falei ontem. Pena que nem todo mundo conseguiu participar, mas aí já fica o convite para a semana que vem. Galera, então olha só. Volviendo aqui a la página 34, temos el aprender um pouco mais. Ainda falando sobre essa questão de formalidades e informalidades. Olha só o que diz aqui. Número 1, diz assim: al elegir una forma de tratamiento, no basta con cambiar los pronombres sujeto, tú, vos, usted, vosotros y ustedes, y alterar la conjugación de los verbos. También los posesivos y los pronombres complementos cambiam. Observa. Entonces, o que acontece, tá? Quando a gente estava falando de tratamento formal e informal, né, nós já vimos nas aulas passadas e já desde o capítulo 1, que não basta a gente usar os pronomes pessoais, os pronomes do sujeito, né? Que ali, né, eles dizem quais são novamente. Tu, vos, usted, vosotros e ustedes. Tem a questão da conjugação dos verbos, né, que nós já vimos que muda, né? Às vezes, inclusive nos deveres da aula passada, tinha alguns exercícios onde pedia para identificar ache onde o tratamento é formal ou informal, mas não aparecia, por exemplo, o pronome pessoal, né, o sujeito. E aí isso você identificava lá por um verbo, por exemplo, naquela tirinha lá do gaturro, do gatinho, você tinha que circular onde estava esse tratamento formal ou informal, né? E a resposta estava lá nos verbos, né? E quando ele usava, por exemplo, o verbo saber, ou sabes vos. Poxa, daí eu já sabia, aquilo ali é a conjugação do verbo saber na pessoa do vos e é um tratamento informal. Beleza. Mas além disso, nós temos como identificar por outras coisinhas, que aqui eles apresentam os possessivos. O que são os possessivos? A própria palavra já diz, posse, né? São aquelas palavrinhas que mostram que alguma coisa é posse nossa, que algo tal coisa eu possuo aquilo, né? Então me pertence, alguma coisa me pertence. Isto é meu, isto é seu. Esse é meu carro, essa é sua casa, tá? Então esses são os possessivos. E os pronomes de complemento, que em português vocês chamam de pronome de objeto direto, são aqueles pronomezinhos usados quando, por exemplo, eu não quero ser repetitivo, não quero ser redundante com alguma coisa que eu já tratei antes. Por exemplo, eu vi o fulano, eu ouvi.
ou eu disse alguma coisa a ele, eu lhe disse. Então, esses pronomezinhos que nós já aprendemos em anos anteriores, mas vamos voltar a vê-los, tá? E aqui o livro ele já traz uma prévia, alguns exemplos de quais são eles. Eles nos servem muito para identificar formalidades e informalidades. Então, olha só, observem a tabela que vocês têm aqui. Então, primeiro tem um primeiro bloco de informal. Deixa eu, o informal no singular, a gente começa aqui com os pronomes pessoais, tem o tu, tem o vosotros e o vosotras e os ustedes, primeiro nesse bloco do informal. Aí olha as frases. No tu, chegou tu hermano. Galera, aqui esse tu é o teu, né? É o possessivo. Percebam que o pronome pessoal tu, ele leva um acento, tá? E o possessivo não leva acento. A pronúncia é a mesma, tá? Tu eres meu amigo, tu és meu amigo. Pronome pessoal tu com acento, tudo certo. Agora, na frase chegou tu hermano, a pronúncia é igual, só que esse não leva acento, esse é um pronome possessivo, tá? Se fosse no plural, chegaram tus hermanos, tá? Esse tu, quando ele vai antes de um substantivo, a gente chama de pronome átono. Nós vamos ver mais para frente que a gente tem dois tipos de pronome possessivo. Um quando ele vai antes do substantivo, outro quando ele vai depois. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas só para vocês, né, para quem já estudou espanhol e lembra, por exemplo, este es tu hermano. Tu na frente do hermano, certo? Mas se eu quisesse inverter a ordem, tipo, este irmão é teu, este hermano é tuyo, tu, u, y, o. Esse possessivo, quando ele vai depois do substantivo, ele muda, tá? Então, olha só, pessoal, eu coloquei aqui no quadro, ó. Então, eu tenho, em português, quando eu falo este é teu carro e este carro é teu, o possessivo teu, ele é o mesmo tanto quando ele vai antes do substantivo ou depois do substantivo. Em espanhol, essa posição do substantivo vai fazer diferença para eu usar um possessivo diferente, tá? Como eu falei para vocês, esse assunto a gente vai ver mais profundamente lá na frente, só que eu já quero mostrar isso para relembrar aqueles que já estudaram isso e aqueles que não estudaram, caso isso venha aparecer em algum texto, para vocês saberem, pô, mas por que apareceu diferente, tá? Então, eu coloquei a frase, este é teu carro. Este é tu auto. Olhem só, o substantivo auto, carro, nessa primeira frase, ele vem, o tu, ele vem antes do substantivo auto, certo? Então, sempre quando eu tiver um possessivo antes do substantivo, esse possessivo vai ser menorzinho, tá? Ele vai ser sempre o menor. A gente chama... Em espanhol, esse menorzinho, ele tem o nome de possessivo átono, tá? Os átonos. Ou adjetivos possessivos. Mas, enfim, não vamos nos marcar tanto nessa questão do nome, tá? Eu quero que vocês vejam a questão do uso. Aí, quando o substantivo vem antes da frase, antes do possessivo, esse possessivo ele vai ser diferente. Olha só, este auto é tuyo. Ou tuyo, a pronúncia tanto faz, tá? O que aconteceu? O possessivo que veio depois do substantivo, mas aqui tem o verbo, tudo bem, quando eu digo depois pode ser, né? Depois na frase, ele vai ter uma escrita maior, tá? A gente vai ver depois os demais para as outras pessoas, mas para aqueles que, por exemplo, têm a base no inglês, é mais ou menos o mesmo esquema do inglês. Em inglês, como é que eu diria essa frase em inglês? This is your car. E this car is yours. Tem o your e o yours, né? Que a gente usa o your na frente do substantivo, o yours no final. Lembram disso, né? Esse yours não é maior, quando eu digo maior, né? Maior literalmente, com mais letras. Então, joguem sempre o maior pro final da frase, para depois do substantivo.
Por enquanto, nós vamos trabalhar com esses pequenos, os átonos, tá? Mas, para que vocês saibam, porque eles vão aparecer, esses daqui também vão aparecer agora em textos, né, em atividade de interpretação, e já o conheçam, já lembrem do que se trata. Mais para frente veremos detalhadamente os demais. Então, voltando aqui para a nossa tabela, continuando, aí, para a pessoa do vos, vai ser usado o mesmo pronome possessivo, né? Lembrem que tanto o tu quanto o vos são tratamentos informais usados no singular. A diferença está na questão da região, qual país usa um, qual país usa o outro. Mas quando, independente dos países que os usam, precisam usar um pronome possessivo, eles vão usar o mesmo pronome possessivo. Se eu falo, vos sos minha hermana, você é minha irmã, ou tu eres minha hermana, beleza, mas se eu tenho que usar uma frase com um possessivo, esta é tua hermana, independente de eu usar o tu, pronome pessoal, ou vos, pronome pessoal, o meu possessivo vai ser o mesmo, tá? Por isso que ele está aqui junto, tá? E aqui na coluna do lado, nós temos o pronome de complemento, né? Que é o pronome de objeto direto. Quais são os pronomes de complemento? Eu, me, tu, te, ele, se, nós, nos, vós, vos, ele, se. Em espanhol, eu tenho, né, no caso do yo, aqui não aparece o yo, o eu, primeira pessoa, porque nós estamos falando de como tratar outras pessoas, né? Tratamento formal ou informal se refere ao tratamento de segundas ou terceiras pessoas, né? Então, nesse caso aqui não entra. Mas se fosse para mim, yo, me. Eu vou colocar aqui no quadro, tá? Então, lembram quando nós vimos o verbo chamar-se, que era um verbo que precisava de uns pronomezinhos, que nós vimos os pronomes reflexivos, que são exatamente esses, e esses também servem, né, como são os pronomes de complemento que nós estamos vendo ali na tabelinha, tá certo? Então, aqui, embora na tabelinha não apareça o me, né, porque nós estamos falando com segundas pessoas, aqui eu estou refrescando a memória de vocês. Então, no caso do yo me, quando a gente viu o verbo chamar-se, por exemplo, yo me chamo, tu te chamas ou vos te chamas, lembrem que aqui o te, ele serve tanto para o tu como para o vos, tá? Usted se chama, nosotros nos chamamos, vosotros os chamais e ellos, ustedes, né, no caso, se chamam, ok? Tranquilo? Recordaram? Então, esses pronomezinhos, gente, eles também vão ter a função de identificar formalidade e informalidade, né? Então, continuando aqui, a gente tinha visto o como te chamas e como te chamas, o mesmo pronome, né? O pronome de complemento é igual. Aí no vosotros, o vosso, ó, chegou vuestro hermano, vosso irmão. Vuestros hermanos, vossos irmãos, no plural. E voltando um pouquinho aqui em cima, né, no tu e no tus. Esse tu e tus, ele não vai ter, quando se referir a um pronome átono, um possessivo átono, pronome possessivo átono, que era aquele que vai na frente do substantivo, ele não vai ter variação de gênero. O que eu quero dizer? Não vai ter um teu, tua, como tem no português, teu irmão, tua irmã. Tem diferença para feminino e masculino. Em espanhol, não. Seria tu hermano, e se fosse feminina, tu hermana. É o mesmo, tá? Quando o pronome possessivo vem antes do substantivo, não tem variação de gênero, não tem mudança de feminino para masculino. Só a mudança aqui para o plural. Então, sus, tu hermano, tu hermano, tu hermana, tus hermanos, tus hermanas. Quando nós formos ver os possessivos que vêm depois do substantivo, aqueles possessivos que vêm depois do substantivo, que são chamados de tônicos, aí sim eles vão ter diferença de gênero. Este hermano es tuyo, esta hermana es tuya. Aí vai mudar o gênero, tá? Tranquilo, mas a gente vai ver isso depois.
Já que no vosso, vuestro e vuestra vai ter diferença de feminino para masculino, vai mudar o gênero, tá? Se fosse hermana, é vuestra hermana. Tranquilo? O pronome de complemento aqui, o os, como os jamais, aí ele é igual, não muda nada, tá? Depois, no caso dos ustedes, chegou su hermano. Se fosse feminina, chegou su hermana, também fica igual. Não vai ter mudança de gênero, assim como aconteceu lá no tu. Só a única mudança que pode ter, a alteração aqui é no plural, sus hermanos. Porém, se fosse feminina, ficaria também sus hermanas. Quando formos ver lá na frente os possessivos tônicos, os que invertem na ordem, aí vamos ver que seria las hermanas son sujas e los hermanos son sujos. Parece que é sujo de sujeira, mas não, é seus, tá? Que mais? Vamos ver. Aí o C aqui, como se chama, eu não tô conseguindo grifar aqui porque eu tô com a câmera bem na frente. Vou ter que mudar ela de lugar depois. Mas tudo bem, eu não sei se eu risquei exatamente no lugar correto. Aí no formal, tá? Temos o usted. Lembram que o ustedes poderia ser formal ou informal, dependendo da região, né? E aí se repete, usted, su hermano, chegou su hermano, chegou o seu irmão. Se fosse irmã, mesma coisa, su hermana. E no plural, sus hermanos chegaram. Sus hermanas chegaram também seria, se mantém, não tem mudança de gênero. E ali nos pronomes de complemento fica o C também. Certo? Tudo tranquilo? Fácil, né? Muy bien, señoras y señores, vamos a los ejercicios ahora a practicar un poquito. Todavía en la página 34, en la sequência de la tablita, na sequência daquela tabelinha na mesma página, né? Vocês têm dois exercícios. Temos dos exercícios. O número 2 diz assim: agora completa as frases. Observem que vocês têm um exemplo, né? São várias frasezinhas com, entre parênteses, tem um pronome pessoal. Encaixem o que está faltando ali para fazer sentido na frase. Pode ser um pronome de complemento, pode ser um pronome pessoal. Vocês têm um exemplo ali, usted, entre parênteses, e diz assim: este es parará, número de inscripción. Inscripción de inscrição, né? Este es su número de inscripción, tá? O seu número de inscrição. Façam o mesmo com os demais. Y no número 3, elige una de las siguientes situaciones y escribe un pequeño diálogo para ilustrarla. Então, escolha uma das seguintes situações e escreva um pequeno diálogo para ilustrá-la. Situação 1, situação da letra A. Has sido elegido para uma vacante de aprendiz. Você foi escolhido para uma vaga de aprendiz, né? Tu supervisor vai a recibir-te no primeiro dia de trabalho. Então, por exemplo, é o teu primeiro dia de trabalho, você é um aprendiz ainda, você não tem experiência. Tem um nome isso em português que eu esqueci agora. Lembrei, um estágio, tá? Então, quando você está se inscrevendo para fazer um estágio, então você foi escolhido para essa vaga do estágio e o teu supervisor ele vai te receber no primeiro dia de trabalho. Essa é uma das situações onde você vai fazer um pequeno diálogo para ilustrar isso, tá? E aí, a situação B. Has llegado a tu nueva escuela. Todavía no conoces a nadie, pero un compañero va a saludarte. Então, você acabou de chegar na sua nova escola. Você ainda não conhece ninguém, mas um colega vai te cumprimentar. Vejam que tem duas situações ali, uma formal e uma informal. Então, escolha uma dessas duas situações e elaborem ali embaixo nas linhas que vocês têm um pequeno diálogo para ilustrar essas situações, uma delas. Perfeito? Lembrando que para fazer esse exercício ali da página anterior, utilizem tudo aquilo que a gente aprendeu no capítulo 1, aqueles cumprimentos, os saludos, as expressões que a gente usa, né, quando conhece alguém, os verbos que a gente aprendeu. Então, vocês têm bagagem para montar esse diálogo, tá? Galera, aí na próxima página,
página 35, vocês têm ali uns cartazes publicitários, carteles publicitários. Observem esses cartazes e digam qual deles, né, quais são formais, tem tratamentos formais ou informais, tá? Além disso, eu gostaria que vocês procurassem no dicionário, né, ou na internet, as expressões novas. Ali tem algumas gírias, algumas expressões novas, como, por exemplo, aparece ali a palavra guai, ler, guai, incrementa, guai. Procurem o que é isso, tá? Isso é uma expressão bem usada no México. E tentem também dar uma olhada do que se trata esses cartazes, né? Qual é a mensagem desses cartazes também. Tranquilo? Na página 36, vocês têm uma tabela, tá? Comunica-te formalmente. Aqui a gente tem um resumão de várias coisas que a gente viu, tá? E tem uma proposta aqui, eu vou ler aqui para vocês. Imagina que eres el entrevistador de una empresa que está ofreciendo un puesto de trabajo. Utiliza lo que has estudiado en este capítulo y entrevista a un compañero como si fuera candidato a dicha plaza. Mientras haces las perguntas, apunta os dados de uma ficha. Então, olha só, imagina que tu és um entrevistador, né, de uma empresa que está oferecendo um posto de trabalho, né, uma vaga. Utiliza tudo que você já aprendeu nesse capítulo e no capítulo anterior também, e entreviste um colega como se fosse um candidato para essa vaga. Aí vocês vão me dizer, mas a gente nem está em aula. Eu vou dar uma proposta para vocês, tá? Se vocês quiserem, puderem, eu acho que vai ser legal, façam essa entrevista entre vocês mesmos via rede social, se vocês forem, né? Eu acho que muitos de vocês estão conversando, trocando ideia, então vocês podem tentar fazer essa entrevista via internet, via celular. E se não for possível, se você quiser fazer sozinho, faça um diálogo escrito, tá? Utilizem essa tabelinha aqui como lembrete de tudo o que a gente aprendeu. Então, pensem, tem que ser um diálogo formal, é uma entrevista de emprego. Um vai ser um entrevistador, o que está oferecendo o emprego, o outro, o que está em busca do emprego, o entrevistado. Então, como que a gente vai fazer esse diálogo acontecer, tá certo? Aí ali embaixo, na sequência, na mesma página, tem uma atividade que diz assim, ó, que te parece escrever tu hoja de vida? Lembram que no deveres anterior tinha um texto sobre hoja de vida? O que era isso, hoja de vida? Hoja de vida é o teu currículo. Então, eu sei que vocês ainda são estudantes, muitos nem pensam nisso ainda, mas não está muito longe, tá? Daqui a pouco vocês vão precisar. Vamos imaginar que vocês estão, né, procurando uma vaga para alguma coisa, né? Alguma empresa que vocês se interessem. Então, olha só qual é a proposta do exercício 2. Que te parece escrever tu hoja de vida? Vamos escrever o nosso currículo. Cada um vai escrever o seu. Letra A. Antes de empezar, ten en cuenta las informaciones que no pueden faltar. Primero, identificación personal, nombre, fecha de nascimento, número de la cédula de identidade. Então, assim, naquele texto, naquele deveres que vocês fizeram, que mostrava como funcionava mais ou menos uma hoja de vida, um currículo, aí aqui ele está te relembrando o que não pode faltar num currículo. Primeira coisa, identificação pessoal. Teu nome completo, tua data de nascimento e o teu número teu documento de identidade. Depois, segunda pelotita, direção. O que era mesmo direção? Lembram? Endereço, né? Teu endereço, telefone, teléfono e e-mails, se lo tienes, né? A maioria, eu acredito que tem e-mail, né? Próxima, formação escolar, né? O que você está estudando, ou que você já terminou de estudar, né? Se você for procurar um emprego antes mesmo de terminar o ensino médio, coloque cursando
el segundo año de la enseñanza media, ok? Ou simule, se você quiser fingir que você já terminou o ensino médio e você já está, ou terminou a sua faculdade, você pode fazer uma simulação também. Cursos extraescolares, perdão. Se você tem algum curso de línguas, ou, sei lá, um curso de robótica, que outros cursos você tem? Experiência profissional, se já tienes alguma. Então, se vocês quiserem simular alguma experiência anterior, também podem simular, ou, né, façam algo verídico, né? Não tem problema, se você não tem, aí você não coloca. Aí diz assim, B. Después de organizar el contenido del currículo, piensa qué forma le quieres dar. Puedes hacerlo a mano o digitarlo, eligiendo la tipografía, el color de los subtítulos y etc. Gente, o currículo, a hoja de vida, também é chamada, a apresentação estética, ela é bem importante, vai ser bem importante. Então, um currículo bonito, apresentável. Então, vocês vão fazer essa atividade, pode fazer no caderno, caprichem, façam uma letra bonita, com alguns destaques em colorido. Eu sei que tem uma galerinha que gosta de fazer umas letras diferentes. Então, aproveitem para fazer uma coisa bem vistosa, tá? Seguindo mais ou menos essa ordem ali que eles estão passando. Ou podem fazer também no computador, né? Digitado, não tem problema. Aí, a gente voltando para nossas atividades presenciais, eu vou dar uma olhada nisso também, tá certo? Essa atividade sobre uma montagem do currículo, quando eu disse assim, se vocês quiserem simular, gente, não é para mentir se vocês forem fazer um currículo de verdade, né? Se vocês tiverem uma oportunidade, você não pode mentir que você terminou o colégio ou que você fez um curso que você não fez. O que eu me referi a simular é no nosso deveres agora, você fingir que você está graduado, formado, que você já terminou a faculdade. Mas não, só para que fique claro, o currículo ele tem que ser 100% verdadeiro, né? Se você for realmente enviar para uma empresa, você tem que, tudo que você mostra, ele tem que ser verdade. E essa questão da estética que eu falei também, para que vocês possam ter como modelos, vocês podem procurar na internet também, modelos de currículo, para ter uma ideia como que funciona, como é que fica o corpo do texto, né? Tem várias formas de você poder montar um currículo e também dependendo para que tipo de empresa que você vai mandar, né? Se você vai mandar para uma empresa que é mais moderna, que tem uma pegada mais visual, mais jovem, ou, sei lá, uma empresa de advocacia, que é uma coisa mais séria. Então, dependendo do que você for escolher, aí já também vale você pesquisar palavras que se refiram a esse contexto profissional, né? Tipo, algumas profissões nós já aprendemos nos anos anteriores profissões, mas quem não estava conosco, quem não teve espanhol conosco, procurem, né? Eu quero fazer um currículo para uma empresa de arquitetura, de arquiteto. Eu sou um arquiteto, vou fingir que eu sou um arquiteto, lembrando, fingir aqui para o nosso dever, para a atividade, tá? E eu quero fazer algo nessa linha da arquitetura. Então, vocês podem pesquisar, aproveitem, né? Vejam modelos de currículos também, para ter como ideia, tá certo? Tá, então agora, resumindo, os deveres, tem mais umas páginas aqui que eu vou colocar de atividades também de interpretação de texto. Então, só recapitulando ali, página 34 e 35, os exercícios 2, 3 e 4, que eu já expliquei. 36, o exercício 1 e 2, aí sendo que essa folha de vida, hoja de vida, né, que é o currículo, eu vou cobrar, eu quero ver ele feito quando nós voltarmos, no retorno das aulas presenciais. Depois eu vou conversar com o coordenador se eu posso dar uma notinha extra, alguma coisa assim. Então façam
valendo algum bônus, né? Como se fosse um trabalhinho, tá? E da página 37 a 40, vocês têm alguns textos, atividades de leitura, interpretação e exercícios de vestibulares. Façam, procurem, grifem os vocabulários, palavras novas, tá? Aproveitem para ampliar a bagagem de vocabulário de vocês. Tá certo, gente? Bueno, fue un gusto enorme estar con ustedes nuevamente. Espero verlos en los atendimientos online. Participen para sacarse las dudas. Então, aproveitem para tirar as dúvidas nos atendimentos online, tá, galera? Eu espero vocês. Um beijo grande e hasta pronto. Tchau, tchau.